aqui, né? Vamos lá, vamos retomar de onde nós paramos. A tela está aparecendo para vocês? Sim. Ótimo, então. Por que eu resolvi falar sobre os indicadores na aula passada e sobre manutenção de confiabilidade hoje? Para ter esse contexto, para vocês não chegarem aqui sem saber os indicadores, qual o propósito eles têm, né? O propósito que eles têm para a situação. Então, levando em consideração o aproveitamento dos indicadores anteriores que a gente tinha visto na aula passada e algumas das taxas e verificações que nós temos hoje, nós conseguimos, numa situação de caso real, determinar quais são as práticas de manutenção para manter tudo funcionando, os equipamentos, o sistema, a linha de produção, e também, ao invés de tentar recuperar o equipamento. Fazer manutenção é difícil e é dispendioso de tempo, de dinheiro, de equipe, de neurônios. Então, se eu puder manter, se eu tiver confiança que vai acontecer, eu também evito trocar equipamento antes da hora, na preventiva, por exemplo. Às vezes eu consigo, como é que eu vou dizer assim, dispensar a manutenção detectiva e a preditiva, se for o caso, dependendo de como for planejada a manutenção centrada em confiabilidade. Então, são tipos de coisas que a prática utilizada depende do contexto da empresa. Não quer dizer que todo lugar vai ser 100%, nem que todo lugar vai ser uma falha, vai ser um problema para ser inserido. A maioria fala isso sobre o 5S, né? Que é um problema para ser inserido, que é difícil, que ninguém entende, ou então em alguns lugares falam que é maravilhoso. Toda técnica tem sua aplicação. Ela pode não ter o contexto necessário para ser aplicada, mas que ela pode tentar ser aplicada, sim. Se for o caso de não funcionar, muda. Isso não é um problema. Mas aí, como eu tinha comentado com vocês na aula passada, sempre verificar quais são os itens críticos, seja do sistema, de uma unidade, de uma linha de produção, de um equipamento. Para esses, sim, serem observados com cautela para que os indicadores sejam formados. Fazer indicador de qualquer coisa é perda de tempo. Nós devemos fazer indicadores das coisas críticas, dos pontos principais da situação que nós queremos analisar. Então, sempre levar em consideração isso, o que é relevante e o que não é, para aí sim conseguir determinar as práticas de manutenção, fazer todas as análises, todos os indicadores, fazer curva de disponibilidade, de mantenabilidade e qualquer outras coisas relacionadas à situação dessa prática que nós estamos falando na aula de hoje. Outra coisa que é interessante para a gente, que resumindo o que a gente falou na aula, né, sempre relacionar o causa e efeito. O quanto a manutenção afeta a confiabilidade do equipamento. O que isso quer dizer? O quanto eu realizar ações e atividades e propostas de manutenção influencia na confiabilidade do equipamento. Se isso realmente está atuando de maneira correta. Se todas as substituições, manutenções e outras coisas que eu estou fazendo surtem efeito à confiabilidade. Isso é extremamente interessante para a gente. A relação de causa e efeito tem que ser visível. Porém, ela é intuitiva. O que isso quer dizer? Isso vai de cada um. Você vai vir do gerente, do supervisor, do operador, do estagiário, vai vir de quem estiver envolvido no processo. Então, sempre que isso tem que se levar em consideração, o envelhecimento do componente mecânico, né? Sempre ligado a isso, a sua vida útil e talvez possibilidade de falhas prematuras. Na maioria dos casos de falha prematura, as pessoas acionam a garantia, que é um ponto interessante para a manutenção também, e geralmente trocam de fornecedor, se for o caso. Ou condenam esse lote que for utilizado, se for produto de substituição. Então, sempre levando em consideração que a posição gerencial da manutenção é extremamente relevante na definição do processo e nos seus limiares. As suas particularidades dependem da opinião de quem está no comando e daqueles que participam também por consequência. Então, quais são as etapas? Primeiro, como ocorre a falha? Descobrir a origem dessa falha. Não vou falar disso na aula que vem. Na aula que vem não, ela vem a aula de exercício, né? Na outra aula.
sobre como análise de falha, né? Quais são as consequências da falha? Isso tem que estar documentado lá no relatório, né? Qual seria a ação de manutenção mais adequada para prevenir a ocorrência da falha? Aí sim, verificar todo o contexto envolvido, como os exemplos que eu dei para vocês. Ah, é próxima à costa, é na área de pedreira, é na área offshore, a equipe não é bem treinada. Então, são esse tipo de situação que eu falei com vocês que ajuda a determinar o que eu posso fazer para resolver, que é o que vocês vão fazer no trabalho desse semestre. Resolver as situações que vocês mesmos observaram. E com relação à manutenção central de confiabilidade, o que eu tenho para falar hoje é isso. Alguém quer fazer alguma questão? Se não, eu vou interromper aqui a gravação.